que seria fonte de alimentação? Ou seja, qual é a função da fonte de alimentação? A fonte de alimentação, ela é um circuito eletrônico que tem por objetivo transformar a corrente alternada em corrente contínua. Tá? Essa é a função da fonte de alimentação. Mas por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso transformar a corrente da rede, que é alternada, em contínua? Porque todo circuito eletrônico trabalha com corrente contínua. Tá? Qualquer circuito transistorizado, circuito integrado, seu iPhone, seu telemóvel, sua televisão, todos esses equipamentos eletrônicos é corrente contínua. A não ser motores lá e tal, algum circuito que tenha motor, que seja um motor de corrente alternada. Tá? Mas fora isso, circuitos eletrônicos trabalham com corrente contínua. Tá? Apesar de que há interfaces com corrente alternada, mas ele precisa da corrente contínua. Por isso, nós temos aí o uso da fonte de alimentação. Bom, fontes de alimentação ou fontes de tensão, tá? Também podem ser chamados de conversores. CA é corrente alternada, conversores CA-CC, ou seja, corrente alternada, corrente contínua. Pode aparecer em inglês o AC/DC, não aquele grupo, mas o AC/DC da corrente alternada e corrente contínua em inglês. Tá? Bom, por que ele fala aqui conversor CA-CC? Porque a gente também tem um conversor CC para CA, tá? Nós chamamos de inversores. Esses inversores, eles fazem ao contrário. Ele transforma a corrente contínua em corrente alternada. Tá? Vamos dizer que eu tenho um motorhome e eu quero ligar aparelhos eletrônicos no motorhome. O motorhome tem baterias. Ela não tem a rede elétrica, ele tem baterias. Então, eu posso pegar um inversor, ligar nas baterias do motorhome e ele vai me fornecer os 240 volts alternados, 220 volts, 127 volts, conforme o caso. Então, esse caso que a gente está analisando é um conversor CA-CC, que tem também CC para CA. Tá? Só é um pouco diferente. E eles são bem mais caros. A fonte de alimentação é bem mais simples, bem mais barata, e o inversor é bem mais caro. Tá? Para ele trabalhar é bem mais difícil. Eu sempre gosto de colocar o diagrama em blocos do circuito. Isso ajuda a termos uma visão geral do que ele faz. Bom, aqui está o diagrama em blocos da fonte de alimentação. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a corrente alternada entrando, AC, em inglês, né? Ou corrente alternada, se fosse CA. O que acontece? Toda a nossa rede elétrica é corrente alternada. Então, não tem jeito. Tá? Graças a Deus que Tesla mudou, senão estaria hoje com a corrente contínua do Thomas Edison, que não seria nada legal. Tá? A fiação ia ser muito grossa e não ia ter como a gente transportar. Tá? Bom, passamos por um transformador. Tá? Claro que circuitos de hoje pode até nem ter transformador, mas o transformador, a função dele seria reduzir essa tensão. Tá? Então, a gente quer reduzir a tensão para 9 volts, para 12, para 5. O transformador é que faz isso. O transformador ele pega os 240 da rede e reduz essa tensão para uma tensão que a gente quer, 12, 9, 7, 5, o que for. Retificação. A retificação, nesse bloco aqui, está o diodo. Os diodos é que fazem a retificação, ou seja, eles convertem a corrente alternada em corrente contínua. O transformador, ele só transforma. Ele não converte alternada em contínua. O transformador recebe alternada e entrega a corrente alternada. O retificador transforma em corrente contínua. A filtragem é feita pelo condensador. O condensador melhora essa corrente contínua. E, por fim, nós temos o circuito regulador, ou regulação. Ele deixa a corrente contínua constante.
Porque a filtrada não é ainda tão boa, mas a regulação não. A regulação deixa ela constante e nos entrega tensão contínua. Aqui, uma outra maneira de eu colocar isso, aqui nós temos a entrada, 127 volts 220, temos o transformador que aumenta ou diminui, o retificador transforma em corrente contínua, aquela corrente alternada, o condensador filtra e a regulagem estabiliza. Eu posso obter aqui 12 volts, eu posso obter menos 12 volts, mais 9 volts, menos 9 volts, 5 volts, aí o que 6 volts, se quiser também, menos. Tudo que a gente tem aqui de positivo, eu posso ter negativo também. Formas de onda. Tá? Por isso eu passei um videozinho, quem não pôde assistir depois volta lá, que eu falei lá dos tipos de corrente. E a gente falou de corrente alternada, eu coloquei lá o desenho lá da corrente alternada e da corrente contínua. A corrente alternada, primeiro eu estou colocando aqui na entrada da rede. A tensão e a corrente que é fornecida na rede elétrica, ela é uma função sinusoidal, tá? Uma senoide ou sinusoidal, né? Então, ela é dessa forma, por causa do gerador. O gerador ele faz uma volta. A cada volta do gerador, nós temos do zero até o valor máximo, depois ele volta a zero, troca a polaridade e volta a zero de novo. Esses dois aqui, uma metade para cima, uma metade para baixo, é uma volta do gerador. Tá? Por isso, ele não tem polaridade, é uma corrente que está sempre alternando, sempre mudando. E assim ele vai se repetindo. Esse semiciclo de cima, que é metade da volta, a gente chama de semiciclo positivo. O de baixo a gente chama de semiciclo negativo. Tá? É a outra volta do gerador. O gerador faz uma volta completa. Bom, quando sai do transformador, eu ainda tenho a mesma forma de onda. Continua sendo corrente alternada. O que muda na saída do transformador? Muda somente o valor da tensão. Entrou 240, saiu 12, saiu 9, saiu 5, 7. Ele só reduz a tensão ou aumenta a tensão, vai ser de acordo com o que precisar. Bom, passou pelos diodos, a retificação. Nessa retificação, a gente aqui só tem o positivo. Por isso que a gente fala que é uma corrente alternada para a corrente contínua, porque quando passa aqui no diodo, eu já tenho polaridade. Não é uma corrente contínua muito boa, mas ela já é contínua só pelo fato de ter polaridade. Ela quis um lado é mais, o outro lado é menos. Porque duas características da corrente contínua. Ela tem um valor constante e tem polaridade. A corrente alternada não tem polaridade e não tem valor constante. Então, até aqui o transformador é corrente alternada. Passou pelo diodo, corrente contínua. A gente chama de corrente contínua pulsativa. Ela não é uma corrente contínua boa ainda. Quando passa pelo condensador, aí sim, o condensador já nos deixa com uma corrente contínua bem melhor que essa. Ela continua tendo polaridade, mas o valor já é mais constante do que a gente tinha aqui. E depois da regulagem? Depois da regulagem, nós temos uma tensão igual à das pilhas e baterias. Ela já é uma tensão constante, ela não muda, é aquela tensão fixa. Pronto, isso aqui é a análise da forma de onda ao decorrer do passo de uma fonte de alimentação.